estuda música, a palavra virtuoso é um músico sobreexcelente. Ele é excelente na música, não é? É uma excelência sobre excelência quando o músico ele é um virtuoso. Então a mulher virtuosa, ela é excelente sobre excelente. Ela é muito, muito excelente. Aleluia. Então um certo pastor disse, então a Bíblia diz que essa mulher, ela é comparada a rubis. Irmãos, eu fiquei sempre pensando, se o diamante é a pedra de maior dureza, ela é muito cara, por que compara a rubis? Eu fui pesquisar. O rubi é uma pedra, ela está em quarto lugar de ser preciosa, de pedras preciosas. Ela é uma gema muito rara. O rubi não é essa pedrinha vermelha que a gente vê por aí nos anéis de qualquer um. É uma pedra especial. Ela está simplesmente na coroa dos reis. Principalmente os reis, os grandes da Índia, eles correm atrás de rubis porque para eles é a coisa mais preciosa que existe para colocar no seu dedo e na sua coroa. Então o rubi é mais precioso do que o diamante. É uma pedra rara. Então nós pensamos que é uma pedrinha vermelha qualquer, ela não é. Então a mulher virtuosa, ela é maior do que o rubi. Olha onde ela é comparada. Muitas vezes nós não damos valor a isso. Então nós vamos falar hoje de uma mulher que eu tenho certeza que o rei Salomão olhou nela e escreveu o livro de Provérbios. Aleluia. Ela se chama Abigail. Oh, glória! Aleluia! Esta mulher que é a mulher virtuosa. Aleluia. Então toda vez que você olhar nesse texto, você vai encontrar Abigail em todos os versículos do livro de Provérbios. Ela preenche todos os requisitos. E nós, mulheres de Deus, será que também somos? Verdade. Então nós vamos ler capítulo 25 de 1 Samuel. Eu não vou ler todo o texto porque ele é bem comprido, vai tomar muito tempo. E o tempo é precioso, não pela leitura da Bíblia que vai perder o tempo, porque eu vou demorar um pouco na leitura, amém? Então eu vou ler do 15 em diante. 10. Eu não estou chegando aqui, pela luz aqui é fraca para mim. Versículo 10. Amém? Amém. Samuel, ele está lá atrás, no Antigo Testamento, né? Boa. Antes do livro de Reis. Boa, irmão. Amém? Eu vou ler. Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, a minha água, a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e a daria a homens que eu não sei de onde vêm? Irmão, esse versículo para aqui, depois eu vou continuar. Nós vamos falar sobre a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi ele foi escolhido para ser o rei de Israel quando Saul ainda reinava. Saul foi um homem escolhido pelos homens. A Bíblia diz que quando escolheram Saul corria atrás das jumentas perdidas. Ele estava perdido procurando jumentas perdidas. Saul corria atrás de jumentas. Davi pastoreava eles. Quando o Senhor foi ungir Davi, mandou Samuel ungir com óleo, Davi estava no campo pastoreando ovelhas. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Aleluia. Ele amava as suas ovelhas. Aleluia. Ele enfrentava leões, ele enfrentava ursos, e ele enfrentava a solidão do pasto do deserto, mas ele cuidava das ovelhas do seu povo. Davi era um homem que agradava o coração de Deus. Aleluia. Deus, quando olhou para Davi, falou: este é o homem que eu preciso para governar a minha nação. Aleluia. Mas só que Davi era ainda muito jovem. Irmãos, uma criança, um jovem, ele não tem experiências que Deus precisa para governar uma nação. Parece que governar uma nação tem que ser pessoas maduras, experientes, que sabem o que faz. E Davi ainda era novo. Ele só conhecia as ovelhas. Mas ele era cantor. Davi era tocador de instrumentos.
Davi era poeta, Davi era um filho obediente, Davi tinha todos os requisitos para agradar a Deus. Aleluia. Era este que Deus queria. Mas um dia, Saul tomou o reino, estava reinando. Quando houve uma guerra entre os filisteus, Davi venceu a guerra. E Saul deu para ele uma esposa, porque ele foi o vencedor. Deu uma esposa chamada Mical. Mical gostava muito de Davi. E Davi foi casado com essa mulher, filha de Saul. Então, passaram-se os tempos, Saul começou a perseguir Davi com medo que ele tomasse o seu lugar. Irmãos, a inveja é a podridão dos ossos. Verdade. A pessoa invejosa, ele mata alguém para tomar o lugar do outro. Ele sangra para que ele possa tomar o lugar do outro. Ele não satisfaz com aquilo que ele tem, mas ele quer as coisas do outro. E quando ele tem, também não se agrada. É uma doença que chama podridão dos ossos. A inveja, não existe inveja santa. Muitas vezes a gente tem brincadeira e fala, estou com inveja santa de você. A inveja não pode entrar no coração do homem de Deus, da mulher virtuosa. Amém, Deus. Contamina. Saul era invejoso. Ele tinha medo de Davi tomar o seu lugar. Começou a perseguir Davi de todas as formas. E Davi vivia correndo de um lado para outro, de um lado para outro. E a Bíblia diz que ele vencia todas as tribulações, vencia todas as provas. Tudo que Deus mandava de prova, ele vencia todas. E ele agradava a Deus. Por fim, Davi já estava mais velho, já não era tão jovem, tão menino ainda. Ele havia passado por tantas guerras, por tantas tribulações. Agora ele passa por mais uma. Ele encontrou seu amigo Jonatas pela última vez lá no bosque. Ele amava muito a Jonatas. Encontrou pela última vez, sabia que não o veria mais. O profeta Samuel havia sido morrido naquela semana. Eles haviam enterrado Samuel. Eles estavam de luto, estavam de choro. A perda de Samuel para Davi foi uma coisa muito terrível na vida dele, porque foi o homem que ungiu para ser rei de Israel. E os profetas eram chamados de pai pelo povo. Foi uma perda muito grande para Israel perder Samuel, a morte de Samuel. Mas foi uma graça muito grande o céu recebeu. Amém, Deus. Aleluia. Deus recebeu um homem. Aleluia. Agora Davi estava com outro problema. Os seus pais estavam escondidos em Moabe. Ele teve que deixá-los sob a guarda do governo de Moabe. Ele não podia ver seus pais. E a sua esposa Mical, Saul tomou dele e deu para outro homem. Então Davi estava machucado com todas essas tribulações, com todas essas coisas, mas ele estava vencendo. Chegou, estava agora corrido de novo, estava no deserto, e lá ele estava com os seus 600 homens. Alguém prega que aqueles homens eram guerrilheiros, outros pregam que eles eram vagabundos, outros pregam que eles eram homens que eram da pior da rua que se juntou a Davi. Não era nada disso. Eram 600 homens que não concordavam com as maldades de Saul. Eles se uniram a Davi porque viram em Davi um homem de Deus, um homem que poderia nos abençoar. Então eles se juntaram a Davi e ficaram com ele. E ali, esses 600 homens estavam com Davi lá no deserto. Mas ali do lado tinha um homem chamado Nabal. A Bíblia fala que ele morava a 3 quilômetros daquele lugar do Monte Carmelo, onde eles estavam ali. E aquele homem tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Ele tinha um rebanho muito grande. Agora você pensa, mas só isso? Mas olha, cuidar de 3.000 ovelhas é uma brincadeira. Então elas produziam muita lã, elas produziam leite, e do leite faziam-se queijo. Então esse homem era um fazendeiro rico. Mas só que Nabal era um homem miserável. Ele era um homem de coração duro. Ele era beberrão. Ele era um homem malfeitor, perverso e maligno. Casou-se com uma mulher que era um mudo. Irmãos, que coisa diferente quando uma mulher casa com um homem que não presta. Vamos falar logo português, claro, não tem à toa. Ela tinha que sofrer com aquela coisa, porque ela não podia ter um diálogo com ele. Ele era estúpido. Ela não podia, ele nunca olhou para ela e disse: Abigail, você é a mulher mais linda da terra.
Abigail foi considerada a quinta entre as 5 mulheres do Antigo Testamento a mais bela. Ele tinha essa maravilha na mão, mas ele nunca olhou para ela com esse respeito. Ela era uma mulher, a Bíblia não diz que ela era infeliz, porque ela tinha graça de Deus. Amém. Ela tinha força para superar esse problema. Aleluia. Muitas mulheres mal casadas que sofrem com homens desse jeito, mas como que você aguenta isso? Porque ela tem Deus na vida dela. Amém, Jesus. Você aguenta viver com um homem desse? E Abigail nunca, a Bíblia fala de nada que ela se queixava desse sofrimento dela. Daquele estúpido, daquele miserável, daquele homem perverso. A Bíblia diz que o nome dele significava louco, insano, filho de Belial. Esse era o marido dela. E ela vivia, irmãos, conhecedora da palavra. Ela conhecia o Pentateuco, ela conhecia os 5 livros de Moisés, os 5 livros da lei. Ela conhecia o Deus de Israel. Aleluia. Ela conhecia os projetos de Deus. Ela conhecia o que Deus tinha para Israel. Amém. E ela sabia. Mas o Belial não sabia. Porque o homem louco, ele não entende nada, nada sabe. Bate e volta. Quantas pessoas vêm na igreja a vida inteira? Entra, sai, porque ele é um Belial. Ele não entende que Deus é o Deus da graça, que Deus quer abençoá-lo, que Jesus morreu por ele, que precisa. Ele não entende isso. Ele vem para preencher lugar, esquentar a cadeira. Mas ele não entende isso. Mas a Abigail entende. E um dia, houve a festa da tosquia. Ela estava com 600 homens. E era praxe que quando eles estavam no deserto, eles ajudarem os pastores. Então, eram 600 homens sem fazer nada. O que eles disseram? Nós não estamos fazendo nada. Vamos ajudar esse fazendeiro e esses pastores a cuidar dessas ovelhas. E ali a Bíblia diz que eles se fizeram como fosse um muro. Nenhum ladrão do deserto chegou naquele rebanho que eles não deixaram. Nenhum ladrão de camelo passou por ali para mexer com eles. Nenhum ladrão de tendas passou por ali para mexer com eles, porque eles estavam cercados por 601 homens de guerra. E aquele povo ficou ali tranquilo e as suas ovelhas também. E Davi ficou satisfeito com o trabalho dele. Nós ajudamos o fazendeiro. Mas passou o dia, veio o dia da tosquia. E o que é tosquia? Eles tiravam toda a lã da ovelha para vender ou para fazer seus trabalhos de tirar, para alguma coisa. E quando se fazia tosquia, eles faziam uma grande festa. E nessa festa, eles davam o pagamento de cada um que trabalhou durante todo aquele ano. Eles eram pagos naquele dia. E Davi falou, olha, é tosquia. Nós estamos aqui, pegou 10 rapazes e falou para eles, vocês vão até a casa de Nabal e fala para eles que vocês vierem meu nome e pergunta se ele está bem, chega com muita educação, conversa com ele e fala que eu mandei, que se ele tivesse a mão, ele poderia me dar. Ele não falou que era pouco, que era muito, que era. Talvez se fosse um pequeno pagamento para ajudá-los no deserto. Irmãos, quando aqueles rapazes falou que vieram em nome de Davi, o louco, ele se estremeceu. Quem é Davi? Quem é filho de Jessé? Não conheço Davi e não conheço Jessé. Não sei de quem vocês estão falando. Desconheço. E fizeram aqueles rapazes correrem de lá. Quando nós não conhecemos a Jesus, não conhecemos o Filho de Deus, não é brincadeira. Temos que conhecer. Só um louco não conhece Jesus. Só um louco desconhece Deus. Só um louco não conhece quem é o Senhor. Irmãos, essa questão trouxe muito problema. Davi, ele estava cansado de sofrer. Mais uma vez ele levou uma derrota, uma coisa em cima dele. E Davi ficou muito chateado. Ele falou, olha, olhou para ele, pensou um pouquinho. Ele falou, eu sou filho de Jessé, sou Davi, ungido rei de Israel, eu estou prestes a tomar o trono, e este louco não me conhece? Como pode? Não vai dar certo isso. Vou vingar. Quando nós olhamos para nós, o que nós somos, o diploma que nós temos,
a casa bonita que moramos, nós olhamos para o povo com desdém. Não sei quem vocês são, não bate na minha porta, não vem na minha casa sujar meu sofá, não entra aqui, não conheço vocês, o que é meu, o que é meu eu não dou para vocês. Quando a gente olha para a gente, é um perigo. Enquanto Davi olhava para Deus, para as coisas de Deus, ele venceu todas as guerras. Mas quando ele olhou para ele, eu vou vingar, porque ele me humilhou. Ele agora, ele disse que não me conhece. Como? Se eu sou rei de Israel, eu vou fazer uma vingança e vou fazer uma matança. Não vai ficar ninguém até amanhã de manhã naquela casa vivo. De todos os machos eu vou matar. Davi se irou. A ira é outra coisa terrível na vida do cristão. A pessoa irada, ele faz coisas que até o diabo desconhece. Na hora da ira, ele mata. Na hora da ira, ele fala palavras que sangram. Na hora da ira, ele pisa no pescoço da pessoa. Tem pessoas mortas, semi-mortas, maltratadas, machucadas por causa da ira de alguém. Eita, Jesus. Um chefe irado, ele não tem misericórdia do empregado. Ele não lembra que ele tem uma família em casa, simplesmente porque ele bateu um pregotor que ele é despedido. Ele mata a família inteira porque ele é irado. Uma pessoa irada, simplesmente um professor irado, ele tira a nota de um aluno que o ano inteiro ele estudou, porque naquele dia ele fez alguma coisa que não agradou, ele abaixa a nota do aluno para que ele sofra as consequências, porque o camarada está irado e de repente a coisa era até pequena. Quanto prejuízo a ira traz na vida de uma pessoa? Mãe irada pega os filhinhos, bate sem misericórdia, simplesmente porque pôs a mãozinha suja na cortina, simplesmente porque sujou a roupinha de massa de tomate, porque não comeu direito, simplesmente porque pôs o pezinho na cadeira, mete a mão. Quantas mães iradas? Irmãos, já vi mães dentro de igreja puxar a orelha da criança, que a criança passou o mundo todo chorando porque ela se mexeu na cadeira. A minha mãe beliscava a gente por baixo da cadeira com o dedão do pé, deixava a gente com a perna roxa, porque não podia mexer. Nós tínhamos que assistir o culto, 7 crianças, 6 crianças, uma atrás do outro, e a minha mãe atrás tomando conta daquela fileira de menino. Se mexia a cabeça, ela puxava o cabelo, ela beliscava por baixo. Misericórdia. Mas isso não é coisa que se passa com a criança. Isso traz marcas profundas na vida da pessoa. Muitas pessoas têm mágoa do meu pai, têm mágoa da minha avó, têm mágoa do meu avô, têm mágoa não sei de quem, porque tal dia ele se irou e me bateu no meu rosto. A ira é a pior coisa na vida do ser humano. Quando você está irado, irmão, senta, lava o rosto, respira até 6 se for possível, respira de novo. Amanhã você trata do assunto. Amém, Porque Jesus. você pode matar alguém. E o assassino não entra no reino dos céus. Verdade, Deus. Glória a A Deus. Bíblia fala que os idólatras, os assassinos, os viciados, esses não herdarão o reino de Deus. Muitas vezes nós pensamos que só essas pessoas que estão lá na penitenciária que são assassinos. Tem muito assassino, tem assassinos de aborto, tem assassinos que mãe que mata o filho no ventre, tem assassinos de palavra, tem assassinos de atitudes, tem assassinos e assassinos. E a Bíblia diz que Deus é amor e o seu povo tem que ter amor. Aleluia, Deus. O amor, Glória a a Deus. gente morre para que o outro viva. Verdade. Esse é amor. Eu morro para que você viva. Isso é amor. Não eu sou, eu mato você. Davi se pôs nessa posição. E a Bíblia diz que ele veio com os seus 400 homens, 200 ficaram tomando conta da bagagem, ele e mais 401 homens, armados de espadas, marchando para a casa de Nabal, que simplesmente ele se sentiu humilhado, porque Nabal não o reconheceu. Vou matá-los. Mas alguém ouviu essa sentença. Glória a Deus. Saiu correndo e avisou a esposa de Nabal. Aleluia. Ouvi a pedra preciosa. Glória a Deus. Olha, vem vindo aí um exército acabar com a sua fazenda, acabar com os seus animais, acabar com toda a tua família. Não vai ficar ninguém até amanhã de manhã, porque teu marido desprezou o rei. Ele não estava com vestimentas de rei, mas ele era rei. Simplesmente não tinha sentado no trono ainda, mas ele já era ungido rei. Abigail,
a bela mulher, ela não falou nada, ela usou de prudência. Manhã dos homens. Então, Abigail calou-se, tomou uma atitude, foi uma mulher muito esperta. A Bíblia diz que ela pegou, quando Nabal negou, a minha água, o meu pão, a minha carne, tudo era dele. A Bíblia diz que ela pegou mais 6 diferentes itens. Ela pegou pão, bolo de uva, bolo de figo, ela pegou carne, ela pegou vinho, ela pegou trigo tostado, e ela pôs sobre o jumento e falou para os rapazes: vocês vão na frente e eu vou atrás montado em outro jumento, porque se ele vier por aqui eu cerco por aqui, mas eu vou encontrar com Davi, eu vou apaziguar essa situação. Irmãos, que coisa linda é o intercessor. Aleluia. Que apazigua, Glória a pessoa Deus. que pacifica. Amém. A Bíblia diz que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Amém. Aleluia. Jesus. Irmãos, Glória a quantas vezes eu Deus. estava na minha casa tão triste, tão magoada, tão machucada, por tantas coisas que eu estava passando. O pedreiro acabou com o meu dinheiro, fez uma obra toda mal feita, toda aleijada. Por coisas assim, uma coisa atrás da outra, de consequências e sequências. E a gente tem que apaziguar aqui, pacificar ali o tempo todo. Eu não estava mais aguentando. O telefone tocava. Aí uma Benedita conversava um pouquinho comigo, orava comigo, passava o dia todo mais tranquilo. Amanhã de novo, amanhã de novo. 3 anos que ela não me larga. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, essa mulher se levanta. Ela fala: vocês levam os víveres, levam as comidas, eu vou por trás dos montes. Se levantem mais Porque se você benditas. estiver por lá, você segura um pouquinho que eu chego. E ela foi montada no seu jumento. De repente ela vai vindo o exército que vem vindo com suas espadas, aquele monte de gente, aquele monte de homem grande. Ela não fez nada demais. Ela, mais que depressa, ela cai aos pés de Davi e agarra nas pernas dele. Anda que eu quero ver. Anda que eu quero ver. Agarrou nas pernas dele, pôs o rosto dela em terra e ela disse: olha, eu não estava em casa quando o fato aconteceu, quando os homens chegaram lá. Eu não vi a situação, senão eu teria não deixado ele fazer isso. Mas eu peço que toda a culpa do meu marido caia sobre mim. E você pode vingar de mim. Porque ele é o nosso carne da minha carne, sangue do meu sangue. Ele é meu marido. A oportunidade que você tem de mandar matar esse camarada que não presta, é a chance que eu vou ter que se livrar desse capeta, é a chance que você tem que se livrar desse demônio, é a chance agora ou nunca, deixa! Ela disse: mas ele é o meu marido. Aleluia. Eu amo o meu marido, do jeito Amém. que ele é, eu amo o meu marido. Eu disse agora há pouco: o amor é aquele que você morre para que o outro viva. Verdade. Aleluia. Abigail agarra nos pés de Davi. Olha, toda a culpa é minha. Vinga sobre mim. Pode fazer vingança em mim. Pode matar se quiser. Mas a culpa é minha. Olha, meu Senhor. Ela o chamou de meu Senhor 14 vezes. Tanta humildade que era. Ela disse para ele que ela era serva dele 7 vezes. Ela disse: olha, tua serva está aqui aos teus pés. Você foi chamado não para guerrear a guerra dos homens, mas você foi chamado para guerrear as guerras do Senhor. Glória a O seu Deus. trabalho, Davi, é outro. Você não tem que ir para o trono com as mãos sujas de sangue. Quem mata um louco é louco, porque um louco, ele é uma pessoa que ele é imutável, ele não pode ser julgado porque ele é louco. Você está matando uma pessoa inocente porque ele é louco. Você vai ser julgado pelo Deus de Israel por causa disso. Você não pode matar esse homem. Esse homem está nas mãos do Senhor, não na sua. Amém. Glória a Não pode Deus. matar o inocente. A culpa é minha. Ele é um insano, mas eu tenho sanidade. Eu sou uma pessoa normal. Não mate o meu marido, mate o mim. Mas porque você foi ser chamado para guerrear as guerras. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você foi chamado, irmãos, não para ser vencido, mas para ser vencido. Amém, Jesus. Jesus venceu na cruz. Glória a Deus. Ele levou todas as nossas guerras. Ele levou todas as nossas tribulações. Hoje o que temos que fazer?
é agarrar os pés de Jesus e conversar com ele. Senhor, essa guerra não é minha, é tua. Amém, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Davi olhou para aquela mulher, parou aquele montaréu de honra, ficou olhando aquela mulher sentada aos pés, ele não havia visto o rosto dela ainda. E ela, no mundo ali a Deus, falou: olha, se você não fazer essa guerra com meu marido, você não vai ser um daqueles que vai ser amarrado num feice e atirado longe, mas você vai ser um dos heróis da fé. Teu nome será lembrado para sempre. Você é o rei de Israel e eu te conheço, eu sei que você. E ela se humilha aos pés de Davi. É um texto maravilhoso. E ela baixa, quando ela se levanta, que ela clama, ela fala com ele 14 vezes: você é o meu Senhor. Eu te conheço. Quando ela levanta, que ele olha, ele vê aquele rosto mais lindo do mundo, porque ela era muito linda. Uma mulher prudente, uma mulher sábia. Ele falou: mas que mulher bonita. Eu vou atender, porque ela veio com a sabedoria de Deus. Ela veio com prudência falar comigo. Ela é uma mulher sábia, uma mulher inteligente. É esta mulher. Veio amando de Deus. Amém. Irmãos, dentro de casa, mulheres de Deus, pare com brigas dentro de casa. É um mau exemplo para vizinhos. Verdade. Quando conversar, quando ligar, espere as crianças saírem. Fale baixinho, porque o diálogo, ele existe para se acertar as coisas. Não é na base dos palavrões, dos empurrões, das palavras mal faladas, porque palavras faladas, elas só vão brecha. Ela vai e não volta mais. Cuidado para não magoar as pessoas com palavras. Eu faz tempo que eu estou calada, estou quietinha ali. Porque de repente eu posso não estar num dia muito bom por causa das minhas tribulações, ofender o meu irmão. Eu prefiro ficar quieta, eu entro e saio. Porque se ficar calada, ninguém sabe o que eu estou pensando, ninguém sai, eu não ofendo ninguém. Ah, mas irmã, deixa ela quieta. Deixa quieta. Até Deus tirar a aprovação. Amém. Amém? Então, Davi falou para os rapazes: vou ver, voltar. Nisso, o jumento chegou com aquelas comidas. Eu sei que não era para todos, porque não foram tantos assim para 600 homens. Eles não estavam passando necessidade de comida, porque até ali Deus havia provido comida para eles. Ele queria o pagamento do trabalho que ele havia feito voluntariamente para Nabal. Mas Nabal o desconheceu, foi ingrato com ele e não o reconheceu. Então, muitas vezes, nós sentimos também que alguém é ingrato com a gente e a gente faz vingança. Eu tão pouco aquela pessoa, mas ele não se pensou. Jesus. Ah, eu dei aquilo para ele, mas ele foi ingrato, eu vou tomar. Meu Deus. Então, irmãos, isso não é de Deus. A vingança vem de Deus. Aleluia. Deus vinga. Davi volta e ela volta para sua casa. Quando ela chega em casa, o que é que ela acha? Uma festa de rei na casa dela. O seu marido bêbado caindo. Ela olha para aquela situação. E a Bíblia fala que ela ficou calada. Ela poderia chegar, né, como a gente faz. Eu não te falei, por sua causa. Eu tive que andar 3 quilômetros a pé, andar 3 quilômetros de jumento. Eu tive que enfrentar o rei, por tua causa. A Bíblia diz que ela não disse nada. Simplesmente foi dormir. Quando foi pela manhã, ela chamou Nabal. E a Bíblia diz que o vinho havia acabado do corpo dele, havia saído. Quem bebe, bebe de noite, diz a palavra de Deus. Os bêbados bebem à noite. Os ladrões trabalham à noite, mas vem amanhecer. E quando o camarada levanta pela manhã, ele sabe que ele levantou à noite. E ela falou: olha, meu marido, ontem Davi veio para nos matar, matar todos. Ele veio para destruir tudo que era nosso. E eu tive que ir lá apaciguar. E a sua atuação já está normal. E a Bíblia diz que ele sofreu um impacto, um susto tão grande, que outras Bíblias que eu li, diz que ele teve um derrame cerebral. Outros dizem que ele teve um infarto. A Bíblia diz que ele ficou como pedra, ele endureceu na hora, ele teve um mal súbito. Passaram-se 10 dias esse Nabal morreu. A vingança vem de Deus. Verdade. Aquela Glória a mulher Deus. de ouro Meu Deus. foi liberta daquele demônio, pela mão de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Não por ela, mas pela mão do Deus Poderoso.
Então Deus é vingativo, Deus é vingador. Não brinca com as coisas de Deus, porque às vezes você pensa, Ele não está vendo, mas Ele está vendo. Ele está te dando uma oportunidade para o arrependimento. Amém. Ele está dando a oportunidade, o tempo para que você se arrependa e tome uma decisão. Amém. E o tempo não espera. 50 anos atrás eu era mocinha correndo da Revolução de 64. Hoje eu sou idosa, já ando andando de graça no ônibus. Então o tempo não espera, o tempo passa. Não é verdade? Verdade. Até meu filho levou no supermercado. Então, parece que foi ontem. Então, irmãos, aquela mulher ficou na sua casa, mas ela disse uma coisa para Davi: quando Deus te colocar no trono, quando todas essas provas passarem, porque essa talvez seja a última prova que você passou, Davi, você não passou. A última prova de Davi, ele olhou para ele. Irmãos, às vezes a prova está acabando e você olha para você e fala: opa, é hoje. Começa tudo de novo. Verdade. Oh, meu Pai. Começa a prova tudo de novo, porque às vezes era a última. Era a última de Davi. Mas Deus foi misericordioso com ele e mandou intercessoras. Amém, Jesus. Interceptou. Glória a Davi Deus. venceu todas as lutas. Amém. Glória a Deus. Ela disse: quando você estiver no trono, lembra-te de mim. Eu vou continuar morando nesse deserto sozinho. Me tira daqui. Me abençoa. Ela pediu uma bênção para ele. E ele olhou e falou: eu não esqueci. Mas só que eu achei muito importante. Davi olhou para aquela mulher e falou: essa mulher é digna de uma rainha. É digna de ser rainha, porque ela tem todos os predicados para ser mulher de Deus. E nós? Mulheres cor-de-rosa. Será que somos rainha? Alguém disse que as mulheres são rainha do lar. Só que não tem coroa, não. Só para lavar roupa e fazer comida. Não é? Então, Abigail foi a segunda esposa de Davi. Deu um filho para ele, que a Bíblia fala que chama-se Daniel, no capítulo 3 de Crônicas. Ela foi a mãe de um filho chamado Daniel. Ela foi mãe de família. Até então ela não tinha filhos com aquele louco, mas com o rei ela teve filhos. Então, irmãos, Deus é aquele que supre todas as nossas Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus é Deus. aquele que vence todas as nossas guerras. Amém. Mas tem que ter muito cuidado para que a tua prova não comece tudo de É novo. verdade. Oração, oração. Glória a Deus. Amém, Jesus. Humildade, ela nunca passa do limite. Amém. Nós não somos Verdade. ninguém. Verdade, Os Jesus. nossos diplomas não fazem a diferença em nossas vidas. Verdade, Deus. Os nossos bens também não. Dinheiro no banco também não. Você tinha 10 mil no banco, estava todas feliz. Do jeito que entrou, saiu. É porque do mesmo jeito. Então é assim, se você tem dinheiro, do jeito que ele entra, ele sai. Agora a nossa salvação ela é preciosa. Glória a Deus. Aleluia. Pastor, custou um preço muito grande. Verdade, Aleluia. Jesus. Jesus morreu na cruz. Oh, meu Senhor. Jesus Cristo deu a vida. Oh, Pai, Ele foi aquele obrigada, que disse meu com Deus. Abigail: Pai, não os mate. Eu dou a minha vida por eles. Aleluia. Mas que eles sejam salvos. Glória a Aleluia, Deus. Deus. Aleluia. Sei que a Bíblia diz que Abigail se tornou uma rainha. Glória a Então, Deus. se você for até o fim, Amém. ser fiel até a morte, Dar-te-ei a coroa da vida. Oh, glória. Aleluia. Glória a Deus. A mulher virtuosa. Aleluia. quem deixará? A mulher virtuosa, ela tem os predicados que o Espírito Santo precisa, que ele quer na sua vida. Amém. Boa fechada, Aí de humilde, manhã falou isso. servidora, Falou lá. serva. Ela falou para Davi que ela era serva 7 vezes. Cala-te. Quando Davi manda buscá-la, ela fala: olha, eu irei para lavar os pés dos servos. Ela não sabia que ela ia ser uma rainha. Deus tinha preparado coisa maravilhosa. Deus tem coisas maravilhosas. Aleluia, Jesus. Deus. Tenha pressa de se casar solteiro. Pegar qualquer um que está por aí que precisa se casar. Tenha cuidado, você vai pegar um Nabal na sua vida. Cuidado com os Nabais da vida, que está cheio. Então, fala mesmo. Fala mesmo, Jesus. Deus abençoe. Pega daqui, pega de lá. Aleluia, Deus.